Dom Casmurro, capítulo 31, As curiosidades de Capitu. Capitu preferia tudo ao seminário. Em vez de ficar abatida com a ameaça da larga separação, se vingasse a ideia da Europa, mostrou-se satisfeita. E quando eu lhe contei o meu sonho imperial... Não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por hora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria à sua mãe? Uma observação que me veio agora, eu não sei se no vídeo passado eu falei sobre democracia e o império. Eu acho importante deixar bem claro aqui para depois as pessoas não me acusarem de mentiroso. É claro que a gente não tem democracia no império como a nossa, pessoas irem votar e tudo mais. Mas existia uma coisa bem interessante que eles chamavam de democracia, algumas pessoas chamam de democracia por aclamação. Por exemplo, quando Dom Pedro II, se eu não estou enganado, quando adiantaram a maioridade do Dom Pedro II, ele pôde assumir como imperador. Houve festas enormes no Brasil inteiro e esse era o conceito de democracia, não estou falando de voto, nada disso, para o império daquela época, né? Por quê? O que é democracia? É o povo decidindo, né? Então, ao povo aclamar o imperador, ele está decidindo que o imperador tem o direito de estar lá, ok? Então não é essa relação de opressão, simplesmente opressão quando a gente fala de um imperador, né? A gente pensa todo mundo querendo que o imperador morra e o imperador está lá oprimindo todo mundo. Não é isso que a gente tem. E pelo menos não é isso, com certeza absoluta, que Machado de Assis mostra aqui, né? Não tinha nenhum guarda, lembrem-se do capítulo anterior, eu acho, não tinha nenhum guarda com o imperador fazendo o ônibus parar, fazendo os outros carros pararem e as pessoas saírem e prestar homenagem ao imperador. E a gente sabe também que não existia nenhuma punição se não prestassem, né? As pessoas espontaneamente, lembrem da cena incrível do capítulo anterior ou antes desse, as pessoas espontaneamente param os ônibus, param os carros, todos descem, olham o imperador passar, acenam, tiram o chapéu, mostram respeito até que o imperador se passe, né? Pessoal, é claro que eu não estou aqui defendendo a monarquia, não é esse o ponto, eu só estou falando, vamos manter a proporção histórica, né? É muito fácil a gente analisar um outro período histórico somente com os nossos olhos, né? Nossa, que absurdo, então, o imperador. Não pelo menos para a sociedade que o Machado de Assis está retratando aqui, Rio de Janeiro, capital. Pelo menos, né? Bom, depois dessa digressão, vamos voltar. Perceba como a Capitu é muito mais pé no chão do que o Bentinho, né? Então ela falou assim, não, Bentinho, deixemos o imperador sossegado, replicou. Fiquemos por hora com a promessa de José Dias. Quando é que ele disse que falaria à sua mãe? Então ela já está colocando em termos práticos. Não marcou dia, prometeu que ia ver, que falaria logo que pudesse e que me pegasse com Deus. Capitu quis que lhe repetisse as respostas todas do agregado, as alterações do gesto e até a piruleta, que apenas lhe contara. Pedia o som das palavras, era minuciosa e atenta, a narração e o diálogo. Tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que conferia, rotulava e pregava na memória a minha exposição. Então, ela conferia, rotulava e pregava na memória o que o Bentinho tinha contado para ela. Essa imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma. Ele usou duas imagens, isso é interessante. Reparem que todo momento o narrador é metaliterário. O que é metaliterário? É a literatura pensando sobre a literatura em si. Okay? Toda vez que tiver meta, a gente está falando desse loop que acontece. Então, por exemplo, metateoria é a teoria pensando sobre o próprio status da teoria. Okay? Metalinguístico é a língua pensando sobre a língua. Vamos supor que eu olhe para você e fale babaca. Okay? Você vai ficar ofendido porque eu estou usando a palavra babaca. Okay?
Mas vamos supor que numa outra frase eu diga a palavra babaca tem tantas sílabas, a sílaba forte é tal sílaba, etc, etc. Eu não estou usando a palavra babaca. Eu estou mencionando a palavra babaca. Eu estou usando a palavra babaca metalinguisticamente, ok? Então, metaliteratura é a literatura que olha para ela mesma. Então, o cara está escrevendo e o cara fala assim, opa, peraí, esse parágrafo está ficando muito grande. O narrador, o Dom Casmurro, vai fazer isso muitas vezes. Não, vamos abrir um outro capítulo para falar sobre isso, que esse capítulo já está muito grande. Então, ele dá esse loop, a literatura pensando sobre ela mesma. Então, quando ele fala, esta imagem é porventura melhor que a outra, mas a ótima delas é nenhuma, ele está falando sobre a própria escrita. Vamos voltar um pouquinho. Teve duas imagens que ele usou. A primeira imagem, tudo parecia remoer consigo. Também se pode dizer que, segunda imagem, ela rotulava e pregava na memória a minha exposição. Ok? As duas imagens lá. Esta imagem, a última imagem, a imagem de rotular e pregar na memória, é porventura melhor que aquela outra, que ela estava remoendo as coisas. Mas a ótima delas é nenhuma. Então, no final das contas, eu não fiquei satisfeito com nenhuma delas. Não consigo realmente descrever o modo dela, né? Lembrem-se quando ele estava descrevendo os olhos de Capitu. Será que eu estou me avançando? Ah, tá. Então, lembrem-se, não. Tenham em mente, a gente vai ver no próximo capítulo, quando ele vai descrever os olhos de Capitu, ele pensa, o que foram aqueles olhos? Aí ele fala, esses olhos aí, não vou falar agora porque é no próximo capítulo. Esses olhos, né? Já que eu não consigo coisa melhor. Então, ele não está satisfeito com nenhuma das expressões. Capitu era Capitu. Isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor à força de repetição. Aquilo que eu falei para vocês sobre a metaliteratura, né? Então ele está falando, será que eu escrevi aqui? Lembrem-se, tem narrador que não vai falar que ele está existindo, ele vai contar a história, né? A gente não. Uma coisa importante para ler o Dom Casmurro é lembrar todo o tempo aquele velho melancólico que tem alguns amigos, mas são mais amigos superficiais, que está isolado naquela casa vazia, e a casa é exatamente igual à casa da infância dele. Ele olha para os lados e tenta recuperar na velhice o que ele foi na adolescência. Ele olha para aquelas sombras e aí ele fala, aí vinde outra vez sombras. Por que eu repito isso e vou repetir em diversos vídeos? Porque sempre dá uma camada a mais de significado e de complexidade ao texto lembrar, em vez de só mergulhar no que a Capitu está fazendo agora. Então a gente está nesse nível, olha, a Capitu está conversando com o Bentinho, ela está perguntando bastante coisas. Se a gente coloca a camada, aqui está o Dom Casmurro velho, narrando tudo isso e todo melancólico, isso dá uma riqueza muito maior ao texto. Eu faço esse esforço, por mais que eu tenha lido o Dom Casmurro já sexta vez que eu leio, eu sempre faço esse esforço de lembrar quem está nos narrando o texto. Então, se eu não disse aí fica. Então, esse relaxamento dele também está aqui. Era também mais curiosa. As curiosidades de Capitu dão para um capítulo, novamente. Eram de várias espécies, explicáveis e inexplicáveis, assim úteis como inúteis, umas graves, outras frívolas. Gostava de saber de tudo. No colégio, onde desde os 7 anos aprendera a ler, escrever e contar, francês, doutrina e obras de agulha, não aprendeu, por exemplo, a fazer renda. Por isso mesmo, quis que prima Justina lhe ensinasse. Se não estudou latim com o padre Cabral, foi porque o padre, depois de lhe propor gracejando, acabou dizendo que latim não era língua de meninas. Capitu confessou-me um dia que essa razão acendeu nela o desejo de o saber. Ela vai aprender o latim só porque o padre falou que latim não é língua de menina. Em compensação, quis aprender inglês com um velho professor amigo do pai e parceiro deste ao solo. Mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe gamão.
Solo, aqui a gente está falando de um jogo de cartas. Provavelmente a gente não está falando de música, não. O solo, a parte musical, é um jogo de cartas. Em compensação, quis aprender francês com o velho professor, amigo do pai e parceiro deste ao solo. Mas não foi adiante. Tio Cosme ensinou-lhe gamão. Anda apanhar um capotinho, Capitu. Desculpe, capotinho, né? Porque é capote. Lembra-se, capote é o nosso goleada para jogo, né? Anda apanhar um capotinho, Capitu, dizia ali ele. Então, vamos lá, Capitu, vamos jogar, vamos ver você perder de goleada. Capitu obedecia e jogava com facilidade, com atenção. Não sei se diga com amor. Um dia fui achá-la desenhando a lápis um retrato. Dava os últimos rasgos e pediu-me que esperasse para ver se estava parecido. Era o meu pai, copiado da tela que minha mãe tinha na sala e que ainda agora está comigo. Viu? O próprio narrador nos transfere lá na casa do presente, digamos assim, lá no narrador. Então, a foto do pai dele está agora comigo. Eu, Dom Casmurro, velho. Era de meu pai, copiado da tela que minha mãe tinha na sala e que ainda agora está comigo. Perfeição não era. Ao contrário, os olhos saíram esbugalhados e os cabelos eram pequenos círculos uns sobre os outros. Mas não tendo ela rudimento algum de arte e havendo feito aquilo de memória em poucos minutos, achei que era obra de muito merecimento. Descontai-me a idade e a simpatia. Quer dizer, tá certo que eu era muito novo para analisar aquilo, né, para dizer que é um mérito muito grande e claro, eu gostava muito dela. Ainda assim, estou que aprenderia facilmente pintura, como aprendeu música mais tarde. Já então namorava o piano da nossa casa, velho traste inútil, apenas de estimação. Lia os nossos romances, folheava os nossos livros de gravura, querendo saber das ruínas, das pessoas, das campanhas, o nome, a história, o lugar. José Dias dava-lhe essas notícias com certo orgulho de erudito. A erudição desse não avultava muito mais que a sua homeopatia de cantagalo. Lembre-se que ele é aquele homeopata que não é homeopata, enganou um pouco o pai do Bentinho, então a erudição dele também era essa erudição meio conhecimento, meio enganação, né, meio improviso. Um dia Capitu quis saber o que eram as figuras da sala de visitas. O agregado disse-lhe sumariamente, quer dizer, resumidamente, por isso que a gente tem a palavra sumário, né? Então o agregado disse-lhe sumariamente, demorando-se um pouco mais em César, com exclamações e latins. César, Júlio César, grande homem, tu quoque brute. Tu quoque brute quer dizer tu também, Brutus. A gente acho que traduz mais comumente essa expressão como até tu, Brutus. Pequeno parênteses, lembre-se que Júlio César foi lá o primeiro imperador do Império Romano. Ele mal conseguiu ser imperador porque ele foi morto à facada por todos os senadores. No meio desses senadores que esfaquearam, eu acho que tinha uma conta, 54 facadas, alguma coisa assim, mas ele recebeu facada de tudo quanto é lado. Cada senador passava lá e dava uma facada nele. E um deles, então ele foi recebendo facada após facada, né? Um deles era o Brutus, que era basicamente o filho adotivo de Júlio César. E aí quando, de acordo com a história, quando o Brutus chega lá e esfaqueia Júlio César olha para os olhos do Brutus e fala, até tu, Brutus, até você. Capitu não achava bonito o perfil de César, mas as ações citadas por José Dias davam-lhe gestos de admiração. Ficou muito tempo com a cara virada para ele. Um homem que podia tudo, que fazia tudo. Um homem que dava a uma senhora uma pérola do valor de 6 milhões de sestércios. Bom, sestércio é uma moeda de cobre dos antigos romanos.
E quanto valia cada sestércio? José Dias, não tendo presente o valor do sestércio, respondeu entusiasmado: é o maior homem da história, desconversando. Bom, eu tenho algumas informações, eu não fui muito a fundo sobre o sestércio, mas as informações que eu tenho mais ou menos não vão chegar a lugar nenhum, mas um sestércio era um quarto de denário. Denário vocês vão reconhecer provavelmente na Bíblia. Acho que tem uma passagem, Jesus tem que pagar um imposto, algo assim, e aí tem um denário. É claro que daí vem a nossa palavra dinheiro, né? E um sestércio é a 100ª parte de um áureo, que não ajudou muito, que a gente não sabe, eu não disse nada sobre o que você conseguiria comprar com um sestércio, com um denário ou com um áureo. Basicamente eu fiz aqui o que o José Dias fez, né? Não cheguei a informação palpável nenhuma. É o maior homem da história. A pérola de César acendia os olhos de Capitu. Foi nessa ocasião que ela perguntou à minha mãe por que é que já não usava as joias do retrato. Referia-se ao que estava na sala com o do meu pai. Tinha um grande colar, um diadema e brincos. São joias viúvas, como eu, Capitu. Quando é que botou estas? Foi pela festa da coroação. Coroação do imperador. Coroação de Dom Pedro II. A festa que todo mundo participou. Conte-me as festas da coroação. Olha, uma coisa que me intriga bastante, e eu estou aberto a discussões, percebe que o narrador, o Dom Casmurro, ele dá bastante ênfase ao fato da Capitu estar interessada no dinheiro. Ele gosta de enfatizar todo o tempo que a família de Capitu era pobre, que eles ajudavam, que eles estavam... por exemplo, a Capitu lia livro que ela não tinha, admirava pinturas que ela não tinha, e aí essa história da joia, né? E aí o que o Dom Casmurro, não o Machado de Assis, o que o Dom Casmurro está tentando dizer? Será que ele está chamando a Capitu de gananciosa, de ambiciosa, de interesseira? Porque na verdade essa não é a maior acusação. Claro que você vive no Brasil, então você sabe que a acusação do Bentinho vai ser que a Capitu traiu ele. Essa vai ser a acusação. Mas será que há aí também uma acusação de interesseira? Conte-me as festas da coroação. Sabia já o que os pais lhe tinham dito, mas naturalmente tinha para si que eles pouco mais conheciam do que o que se passou nas ruas. Queria notícia das tribunas, da capela imperial e dos salões dos bailes. Nascera muito depois daquelas festas célebres. As festas aconteceram em 1841, se eu não estou errado. Eu creio que não estou. 1841. Se eu estiver errado, me corrijam. E lembre-se que a gente está em 1857. Teve um vídeo aí que passou que eu errei a data. Acho que eu falei 47, é 57, né? Então a gente está falando aí de 16 anos. A Capitu tem 14, então 2 anos antes dela nascer, muito antes dela nascer, né? Então, tribunas da capela imperial e dos salões de bailes. Nasceram muito depois daquelas festas célebres. Ouvindo falar várias vezes da maioridade, teimou um dia em saber o que fora esse acontecimento. Disseram-lhe e achou que o imperador fizera muito bem em querer subir ao trono aos 15 anos. Tudo era matéria às curiosidades de Capitu. Mobílias antigas, alfaias velhas, costumes, notícias de Itaguaí, a infância e a mocidade da minha mãe, um dito aqui, uma lembrança dali, um adágio da colá. Adágio é um provérbio, né?